boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é um programa da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, juntamente com a Reitoria Digital e a Mississippi State University. Nós temos o apoio da Fundação para Ciência e Tecnologia de Portugal, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, do Centro de Estudos Brasileiros da UFG, da Rádio Universitária e da Rádio Brasil Central, a quem eu agradeço todos. Hoje nós temos mais uma entrevistada muito especial, que é a Moema Craveiro Campos. Moema é pianista, compositora, especialista em musicoterapia e educadora. Ela é natural de Goiânia e desde criança teve sua formação musical ambientada tanto na música popular quanto na música erudita. Iniciou seus estudos de piano aos 5 anos com a professora Tânia Cruz, passando a infância improvisando livremente e adaptando músicas populares ao piano e ao acordeon, presenteado pelo seu pai. Graduou-se em piano pela Universidade Federal de Goiás, na classe da professora Wanda Fleury Amorim, tendo aulas na mesma instituição com Camargo Guarnieri. Como aluna especial da Universidade de Brasília, estudou com Conrado Silva e Emílio Terraza. No Rio de Janeiro, cursou pós-graduação em musicoterapia e mestrado em educação musical, ambos pelo Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. Ela também estudou técnica e repertório de piano com Linda Bustani, harmonia da música popular com Luiz Essa. Vários prêmios, vários concertos pelo mundo. Vamos saber um pouquinho mais da vida da Moema Craveiro Campos. Seja muito bem-vinda. Alô, querida, prazer é todo meu, agradecimento enorme no coração por esse convite, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos. Além de mim, fazem parte desse projeto Maria Caroline Porto, Sérgio de Paiva, Rosângela Yasbeck Seba e Wesley de Menezes. Seja muito bem-vinda novamente, Moema. Um grande abraço de todos nós. Moema, você poderia nos falar, por favor, sobre sua caminhada musical, principalmente com particulares de 3 mulheres importantes para a formação da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, que foram Maria Luísa Polvo da Cruz, a dona Tânia, a Maria Lucy Veiga Teixeira, a dona Fifia, e a Belquise Spencieri Carneiro de Mendonça, suas professoras. Olha, são pessoas, assim, que vêm com missão, né? Eu acho. Porque são pessoas que têm uma visão muito longe e pensando no bem-estar de todos. Não estão ali se preocupados consigo mesmo. Elas foram 3 pessoas que batalharam muito. E parecidas com ela, eu vejo a Cecília Conde, vejo Violeta de Gainza, que é da Argentina. São pessoas, assim, com uma visão maravilhosa. E Goiás tem que agradecer mesmo, sabe? Porque eu fui uma das primeiras alunas, eu trabalhava com a dona Tânia, pequenininha, 5 anos, aprendendo a ler com cores, até que começaram a pensar nesse conservatório. E eu fui para esse conservatório, e dali eu só saí para casar, né, e vim para cá, depois que eu me formei. Aliás, quando eu me formei, eu já estava com uma filha, minha primeira filha. Eu ia de ônibus com barrigão ter aula. E, então, é uma batalha. Elas já devem ter contado aí para você, a Fifia contou, porque a Fifia, inclusive, era colega, amiga da minha mãe no baile, depois que eu vim saber disso. E a Fifia foi uma pessoa incrível na minha vida, porque ela também tirava de ouvido, e isso me dava uma permissividade melhor, porque a vida inteira a música foi assim para mim, ampla e irrestrita. Então, é isso, elas são pessoas de um valor que nós que somos de Goiás sabemos o que é essa escola de música de Goiás, pioneira em vários aspectos. Desde aquela orquestra feminina, onde eu fui tocar clarineta, eu tinha 15 anos, e o maestro Jandoulier, não é nada francês. Eu falei na outra entrevista do Instituto do Piano Brasileiro que ele era francês, porque para mim, falou francês, ele era francês, né? E não era, ele era belga. Imagina, uma orquestra feminina naquela época, um conjunto Garotas e Ritmos do Instituto de Educação. Também naquela época, eu tinha o quê? 15, 16, 17, 18 anos, quando teve esse conjunto. E eram só moças, a Vânia Marise, aluna de piano da dona Belquise, desde criança, era baterista. Depois veio
como se diz, a musicoterapia federal foi o primeiro lugar que aconteceu no Brasil, foi em Goiânia. São todos muito herdeiros dessa pioneirice dessas três figuras, sabe? E isso é muito bom. É verdade. Foram muitas pioneiras em uma instituição só, né? Agora eu queria que você falasse, por favor, Moema, sobre o Arnaldo Estrela, o Clias Camargo Guarnieri, que também vinham a Goiânia a convite da Dona Belkis, né? De que forma eles influenciaram em vários aspectos da sua vida, tanto da forma humana como na forma musical. Olha, conviver com essas pessoas, para quem está estudando, é de um peso muito grande. O Arnaldo Estrela, por exemplo, a gente arrepiava, né, de medo, porque ele era fechadão. E aquele piano de cauda, que não podia tocar música popular nele. Uma vez eu fui e toquei Love Me, Please Love Me, que a Francisca Aquino disse que nunca se esqueceu disso. Então, era assim, a gente tinha o material que a gente estava estudando e chegava o Estrela. Lá vamos nós mostrar para o Estrela para ele botar defeito, né? Então, ele mostrava que isso aqui não pode, tem que fazer melhor assim. Então, era assim, aquele frio na barriga, né? Nós temos que passar nesse teste. O Clias já era mais quietinho, não tocava, né? Ele mais dava aula, né? Então, ele bateu menos assim no meu coração. Agora, o Guarnieri, ele me acompanhava no concerto que eu tinha que tocar nele, era o segundo piano, antes de eu formar. E ele tinha uma peninha de mim, porque eu chegava com a mão toda ferida, de tanto lavar a fralda, né? Pegava o ônibus, ia para o neném novo, então ia de carro com o pai do bebê, e aí era a situação. E ele era, sabe, ele tinha um coração. O Guarnieri, quem conviveu com o Guarnieri, sabe o que foi isso. E ele tinha uma coisa muito interessante, que ele falava assim, Moema, em que tom que eu estou aqui nessa música? Aí eu falava mais ou menos em Ré maior, porque ele tinha aquela coisa dos acidentes de percurso, né, de ambulantes, e para ele ficar mais à vontade, né? E não botava nem a mão de clave para poder modular e fazer o que ele queria. Então, ele achava muito bom, porque eu captava aquilo. E as aulas que a gente tinha de análise com o Guarnieri era um bálsamo para mim, porque era fora daquelas regras. Eu achava chatice aquelas regras. Eu queria ouvir. E ele falava, escuta aqui, então nós estudando lá Bach, né? Fuga de Bach. Ele botava a gente para ouvir primeiro, ele tocava. O Guarnieri era um grande improvisador, né? Então, ele contava as histórias da vida dele, que ele vivia tocando e lendo, tinha uma leitura maravilhosa, que ele trabalhava numa loja, e ele, enquanto não vinha cliente, ele ficava lendo e improvisando. Chegava em casa, ele escrevia o improviso. Olha que maravilha. Então, isso para a gente, que é aluno, falar, a gente pode, né? A gente pode inventar, a gente pode fazer. E eu sempre fui dessa linha aí de gostar de experimentar, então era um banho. E a gente aprender a harmonia ouvindo primeiro. Não é partir da regra, pode, não pode? Não, escuta o que Bach fez, que naquela época não tinha regra nenhuma, né? Então, essas pessoas marcaram muito a minha vida. E o Estrela, eu vim conhecer o Estrela depois, de uma outra maneira, através da Linda Bustani, que foi a única aluna criança dele. E você já tem aí a entrevista da Linda, né? Que é uma amiga irmã, né? Virou. E o Estrela, eu vim conhecer os detalhes, fazendo a técnica que ele dava para os alunos. E imperdível. Eu sou muito faladora. Você resume aí as suas perguntas, senão eu vou ficar contando casos. Eu adoro gente velha, eu estou velha, amando gente velha, então... Pode contar os casos, porque a gente quer saber de todos, Moema. Fica muito à vontade, a entrevista é sua, o espaço é seu. Nós temos muito orgulho de você estar aqui conosco. Agora a gente podia voltar ali para a primeira pergunta, né? Falamos de tantas mulheres, e Goiânia é conhecida, né? Reconhecida por ter bons pianistas. Inclusive, você é uma das nossas heroínas, né? Então, mas você, como você mesma falou sobre esse experimentar, esse improvisar, você, além de tudo, você tem esse diferencial, né, tão eclético, música popular, música clássica, arranjo,
composição, tocando em solo, música de câmara. Como é que funciona para você, ou como é que você vê essa água de Goiás e de bons pianistas? Bom, o trabalho era um trabalho bem pesado, né? Para quem estudava ali, né? E a gente tinha que dedicar. Eu tinha um irmão que falava assim: você vai ficar louca, tem que pegar esse piano e botar no lote vago ali perto, que ninguém aguenta ouvir. Se a gente não malhasse, não malhasse. E lá na minha casa não tinha um bom piano, não. Eu fui ganhar esse piano bom pouco tempo antes do meu pai falecer. Quando o papai morreu, eu tinha 16 anos. Minha mãe ficou viúva com 9 filhos, com 36 anos. Meu Só Deus. entendi isso o dia que a minha filha fez 36 anos, a caçula. E um dia ela falou: ai, porque isso, achando difícil. Eu falei: peraí, 36 anos, minha mãe tinha 9. Peraí, não é assim não. Aí minha mãe virou uma heroína, né? E o piano era um piano da dona Belkis, que eu não sei nem como é que esse piano chegou lá, porque a minha irmã mais velha, ela tocava madrilena, e eu tirava de ouvir da música que ela tocava também, que era muito interessante. E aí, esse piano fez o favor, ele não, seu Costinha lá tentava afinar, mas ele tinha que colocar o piano meio tom abaixo. Então, eu tinha ouvido absoluto. Então, eu fiquei com dois tipos de ouvido, o relativo e absoluto, porque ali eu tinha que fazer uma conversão interna. As coisas mais malucas que a gente não sabe que existe, né? Mas existiu. E eu ganhei um bom piano, foi pouco tempo, quando eu já estava mais adiantada, e ali eu tinha que malhar muito. Então, eu acredito que essa malhação, porque para se tocar erudito, ou para tocar popular também, tem que estudar, não adianta. Porque o popular estuda de outro jeito, né? A gente tem que estar antenada, percepção, a gente fazia cover, aquelas garotas em ritmo, foi olha, uma bênção na minha vida, porque foi num período que meu pai morreu também. Então, a música sempre veio para me salvar, sabe? Logo que meu pai morreu, eu tinha o conjunto Garotos e Ritmo, que a gente ia para a televisão, aquelas mocinhas lindas, todo mundo cantando, Jovem Guarda, depois veio Bossa Nova, depois imitando tudo isso, e eu tinha que aprender, porque eu tinha que tirar, tinha que fazer os arranjos de acordo com elas, ensaiá-las, e depois a gente apresentar no Rotary, né, no Lions, ainda jantava. Eu gosto muito bem de Era comer. esse conjunto, Moema? Esse conjunto, não, esse aí, esse é um quarteto que não tem nem nome. Esse é um quarteto que só vivia de improvisações com Regina Miranda, que é uma bailarina do Rio, né? Hoje ela só mora no Rio, e ela estava em Brasília. Ali estão Pachá Galina, Sidney Maia, Pachá do violoncelo, o Sidney da flauta, e a Estela Brandão, cantora lírica. E nós tivemos o prazer de simplesmente inaugurar um piano de cauda enorme, quando chegou aqui no Augusto, naquela pirâmide, como é que chama aquilo ali? Legião da Boa Vontade. E, coincidentemente, nós fomos improvisar, porque a gente era os reis do improviso, balão de ensaio, e com Emílio Terraza, com o Carlos Silva, era conosco mesmo, que a gente sabia mexer com a improvisação. Esse é um conjunto que não teve nome, mas ele durou um bom tempo, viu? Fizemos concertos até em Goiás Velho, no Palácio Conde dos Arcos. Ali a gente tocou erudito também, tudo erudito. Tocava de tudo, era prova. A gente era da UNB, que também tinha um bom trabalho, e a gente gostava muito da música contemporânea, né? Porque ali tem música contemporânea, e tinha muita improvisação música contemporânea. E professores maravilhosos, como Conrado Silva, o Emílio Terraça, Paulo Afonso de Moura Ferreira, que não está aí nesse currículo, mas está no meu, acho que faltou aí. Ele trouxe muita novidade para nós, sabe? Então, é um mundo. A música, para mim, o André, a música, para mim, nunca foi erudita, nunca foi popular, nunca foi de igreja. Tudo tocava profundamente meu coração.
sabe? E desde criança, cantando na igreja, canto de perdão, cantando na igreja, com Joaquim Edson, no Instituto de Educação, tudo isso me encantava, né? Então, a música, para mim, ela não tem fronteira, nem dentro, nem fora, nem em cultura nenhuma. E sempre me atraiu. E essa coisa da improvisação, eu quero te contar, para todos aqui. Eu acho que a improvisação muda a cabeça da gente. Porque, como a gente acaba sendo permissiva diante daquele som e vamos experimentar, a gente passa a ser permissiva na vida, em ver até onde a gente pode ir também. Eu passei a ser uma pessoa muito corajosa, sabe? Pego o carro, vou sozinha para os lugares, viajo, todo mundo fala, nossa, agora que eu estou aqui pensando direitinho, com as crises de rim, né? Ai, meu Deus, será que eu vou sozinha? Mas até para o exterior, sabe? Quando eu vou para um grupo grande, eu separo do grupo, vou conhecer a cidade, que eu tenho que viajar de trem. E quando eu fui para a Alemanha, sem saber inglês, sem saber alemão, e peguei os trens todos errados, e lá olha, não sei de onde eu tive tanta coragem, e hoje eu tenho certeza que é da improvisação, porque eu tive uma aluna, foi muito interessante. Alunos estão lá, todos os meus alunos, eu dou um pouquinho de improvisação. Inventa um pouco, vamos fazer junto, vamos conversar junto aqui. O piano tem 88 teclas. E a moça, era uma moça, já adulta, né? Aí ela chegou e falou para a mãe dela, olha, essa professora, ela faz a gente improvisar, e eu tive uma coragem de pedir aumento para o meu chefe. E não é que esse chefe me deu aumento? Aí veio a mãe estudar comigo. Aí ela falou, olha, eu vim estudar com você porque eu quero casar com uma pessoa que vai na mesma igreja, só que eu ainda não tive coragem de chegar perto dele. Mas minha filha diz que com essa tal dessa improvisação, a gente cria tanta coragem que eu vou fazer umas aulas com você. E depois ela veio me contar que ela casou com ele. E a Cecília Conde, na época do Lema Centro de Criatividade, a Cecília Conde era outra da improvisação. Eu fui cercada de gente de improvisação. No ISES era da improvisação, não tinha nada de regra também. Aí a Cecília Conde veio nos conhecer no Lema Centro de Criatividade, uma escola que eu criei com a Leomara em Goiânia, que era o meu top, era tudo aquilo que eu desejava, né? Aí a Cecília veio nos conhecer, veio nos visitar e conhecer a escola e falou, Ema, se prepare, porque vai ter muita gente separando aqui, porque de tanto esse trabalho, vamos, e a pessoa vai encontrando coisas dentro dela. A Cecília era danada, porque ela sabia, e na música tem que usar isso, porque é para desamarrar mesmo. Sabe lá, e a pessoa acaba que se toca, né? Toca dentro de si e descobre o que ela pode fazer. Bom, a gente estava lá no assunto que eu não sei se eu respondi, ainda inventei mais coisas. Não, eu te cortei até quando eu coloquei a foto, eu até peço desculpas, mas a gente vai voltar, Moema, porque eu quero te perguntar sobre essa coisa do ouvido absoluto e relativo que você falou, né? Que seu ouvido Sim. virou absoluto e relativo ao mesmo tempo. E eu sou testemunha, porque eu tenho ouvido absoluto e quando eu fui estudar saxofone, eu não consegui. Por quê? Eu lia dó, eu sabia qual nota era dó e eu ouvia mi bemol. Então, isso é uma dificuldade. Eu não conseguia tocar saxofone. Um dia, eu conversando com hoje é um professor aqui da Escola de Música, que fez doutorado, não sei onde. E ele me contou que, numa orquestra, eles fizeram um teste, diz que a maioria dos músicos passam a ter ouvido absoluto, de tanto aquele lá, aquela afinação do lá inicial, e de tanto todo mundo tocar afinadíssimo, diz que as pessoas ficam. Então, é o ouvido absoluto, eu acho que é uma coisa que a gente também treina a ter. Agora, eu sempre ouvi nota, né? Eu não escutava nem, eu escutava nota. Né? Então, isso facilita. Se você tocar em dó maior a música, você pode passar para qualquer tom, né? Então, eu escutava aquela nota em outro, mas eu já transportava para o dó maior, pumba. E eu ainda tenho um macete. Porque a minha sanfona é um horror, tá? Porque ela é 48 baixos, é a única coisa que eu dou conta de carregar e que dou conta de puxar o fole.
A mais Vou antiga... mostrar uma foto sua. Então, pode ir falando. Eu vou mostrar uma foto sua com a sanfona, que eu acho linda. Ah, O meu pai, quando ele me deu, eu tinha 8 anos, raquítica, magrinha, miudinha, parecia muito pequenininha. E eu tirava tudo do ouvido e ia para Goiás, velho. Ah, essa foto, isso aí é em Pirinópolis, no pouso. Essa não é a minha sanfona. Eu cheguei lá no pouso, aí eu falei para o moço, eu sou sanfoneiro. Lá em Pirinópolis, mulher sanfoneira, no Nordeste já aconteceu isso também. Eu cheguei numa feira sozinho, desci o Nordeste inteiro sozinho. Aí eu parei numa feira, eu falei, sou sanfoneiro, moço. Você é mulher sanfoneira? Homem não aceita isso, né? Ainda mais o sanfoneiro, né? Aí eu falei, sou sim, empresta. Aí ele emprestou a sanfona, cheia de falha, né? E eu fiquei tocando junto com eles, porque é 451, 451, tem grito, né? E eles também não tocam lá em Faustiniano, não. É uma delícia, vai, e a gente, né? Mas o meu pai me deu essa sanfona, que é pequenininha, e com ela eu ia para Goiás Velho. Por quê? Eu não aguentava ficar longe de piano. E só tinha 2 pessoas que eu sabia que tinha piano, lá em Goiás. Eu ia para casa dessas pessoas, não queria voltar mais. Eu sentia saudade como se fosse gente. Aí meu pai falou, agora você vai para Goiás, ainda vai levar sua sanfona. E a minha tia Onira, de Passos Craveiro, que é uma figura, até hoje viva, eu sempre ligo para ela, e ela cantava, porque Goiás canta. Goiás tá. Velho canta, Goiânia canta. Eu nunca vi uma região que canta tanto, sabe? E ela cantava, apresentava. Então, ela cantava e eu tantão tirava, eu tantão tirava, ia tirando. A mão esquerda foi igualzinho Zezé de Camargo e Luciano do filme. A primeira era só a direita, depois eu fui catando. Aí o meu irmão, Luiz Roberto, foi estudar sanfona, o acordeon, levando o meu. Aí eu aprendi que tinha que fazer tati, tum, tim, tum, tim, tum, tim, tum. Ah, pronto, facilitou minha vida. Então eu nunca estudei essa sanfona, não, em escola. A vida inteira eu tirei. E o povo acredita, menina. Por exemplo, Janete Dornelas, cantora lírica daqui de Brasília, tem uma voz maravilhosa, diretora da Casa de Cultura, ela sempre me chama para tocar músicas francesas em restaurante, em aniversários, em festas e coisas. Antoine Spagno, também, que é o baixista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, me chamou, a gente trabalhou um bocado, a gente tocava em hospital, escola, na rua, porque tem uma coisa maravilhosa que a minha filha fazia com umas amigas, com uma amiga especial, que é o Histórias do Parque. Todo primeiro domingo reunia todo mundo ali na coisa. E eu saía com a sanfona, acordando o povo da quadra, eles desciam com as crianças um lanche comunitário, e ali a gente cantava e tocava, e conta essa história, tinha yoga, tinha um punhado de coisas, isso durou até a pandemia, né? Claro, a pandemia veio para dar uma pausa geral, estamos dando, né? E ali, e tem mais, aquele Carlos Ilha, regente do coral do TST, por 2 vezes me convidou para tocar sanfona, no meio de um bando de gente, quarteto, quer dizer, o povo acredita na minha sanfona. Aí eu vou. Cheguei à conclusão que eu sou sanfoneira. E eu comprei uma segunda agora, porque a segunda é mais para música, assim, música francesa, né, música italiana. A primeira é forró, muito barulhenta. Agora, a primeira chama maricota, né? E a segunda eu chamei de Chioso, para homenagear a nossa querida Adelaide Chioso, que eu assisti a vida inteira quando era criança, quando a gente ia para o cinema, tinha filmes das chanchadas brasileiras. Eu adorava quando aparecia a Adelaide Chioso cantando com Eliana. Ah, então pronto, eu tenho 2 hoje, tudo pequenininha. E toco até na festa de Dudu Divino. Já toquei em festa de São João lá muitas vezes, da Dona Lu, lá na rua lá de Pirinópolis, ensaiando os menininhos com os toquinhos e tudo, iam na sanfona no meio. Então, eu acho que sou sanfoneiro no Araguaia, fazendo serenata de Brasília, Pirinópolis, pego a sanfona no Alto Paraíso, uma vez isso aconteceu.
sentamos num restaurante, assim, que tinha a parte aberta, eu já ponho um livrinho com letras, né? E começo a tocar. Aí chega um, chega dois, chega três. De repente, a gente tem uma plateia. E o dono do restaurante fica muito feliz, porque ele fala: volta num dia de lua, a senhora vai ter cama, comida e tudo assim. E o macete que eu ia falar é: eu toco em dó maior, mas se tiver muito alto, é só tocar em fá ou em sol. Pronto. Não precisa ter Exatamente. muito recurso nessa coisa também, né? Uhum. Porque ela primeiro já não tem muito recurso, ela já me economiza. Mas eu toco tango, piazzolla, eu toquei com Luiz Carlos, violino, ele tocando Adornonino, e olha, a gente inventa. Música, para mim, é ser feliz. E se a gente está Exatamente. querendo aprender alguma coisa, vai fazer isso. Está aprendendo, está querendo outra, vai fazer outra. Eu já estou aqui pensando se eu não vou estudar com um pianista maravilhoso que eu conheci lá em Pirinópolis, um jazz. Eu falei: você estudou onde? Ele falou: comigo mesmo, escutando disso. Porque eu também estudei muito ouvindo disso. Eu falei: eu quero estudar com você. Porque eu não quero aquelas regrinhas de Berkeley, não. Tá? Porque já sei que a gente aprende as regras para não tocar nas regras. Você tem que inventar. Aí esse rapaz, eu já ainda vou, chama Flávio. Flávio, eu só não me lembro o sobrenome dele. Mas eu ainda vou estudar com ele. Acho que ele está até me ouvindo aí, que ele falou que ia assistir. É interessante você falar sobre as regras, né? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, porque eu tenho muita curiosidade para saber sobre isso. Mas antes de falar sobre essas regras, eu queria continuar falando sobre a sua formação, porque você estudou, né? Você, como você falou, com a Linda Bustani e o Luiz Essa. E também escreveu um livro sobre eles, né? Foram anos de absorção nesse projeto. Como é que foram os meandros para a escrita desse livro, Moema? Olha, esse livro é o seguinte: quando eu fui estudar com a Linda, ela mesma me falou: vai estudar com o Luiz, todo mundo que estuda com o Luiz não precisa ficar tocando. Por quê? A Linda para tudo. Fica só nos dedos, para a gente condicionar os dedos dentro da forma e do trabalho técnico do Arnaldo Estrela. E eu queria muito saber isso, para ter um material seguro para dar aula. Eu sou muito professora antes de qualquer coisa, sabe? E aí ela mesma falou: vai estudar com o Luiz. Então, quando eu cheguei com o Luiz, eu já tinha ganho um festival em Goiânia, com Garotas e Ritmos, que você depois precisa botar a foto aí. É um bando de mulher, só mulher, lindas as mocinhas. A gente estava num carro alegórico, era um Instituto de Educação, era danado, né? Era 7 de setembro, a gente subiu um carro alegórico cheio de flores, porque a gente tinha... Nós ganhamos o segundo lugar, né? O primeiro lugar foi outra música, o primeiro festival de Goiânia, de música popular. Aí, é feito pelo Francisco Paes. Aí, o que acontece? O Chico Buarque estava na banca, hein? Isso aí é currículo, garota. Chico Buarque, na época da banda. Ele lá, lindinho. Esse é o conjunto Garotos e Ritmos, né? Então, eu já tinha... A música foi letra minha, letra e música minha. Mas Ana Maria Carneiro era cantora, então ela que segurou aí esse troféu. Mas essa turma... Vânia Marisa, olha a Vânia Marisa aqui, que gracinha. Baterista, pianistaça, professoraça da escola de música, na bateria. Então, aí tem várias meninas, e não está completo não, viu, essa turma aí. Então, quando eu cheguei no Luiz Erso, eu fui curiosa para saber como é que ele trabalhava a música popular. E o Luiz odiava a regra, tudo orelha, tudo orelha. Então, e ele fazia a gente experimentar muita coisa. Eu falei: Luiz, experimentar aquelas, né, a saída desse acorde para outro, aquele clima todo. E o samba trio era uma coisa da minha adolescência. Eu tinha que ver o que o Luiz fazia e como ele ensinava isso, principalmente, né? Aí, e foram anos... eu estudei com o Luiz uns 2 anos. Dei aula para a Bibita, filha da Fernanda, dei aula para o Caio também, que era filho da Fernanda, né? É filho da Fernanda. E eu falei: Luiz, vamos gravar isso aqui, porque isso precisa ser guardado. Aí ele: não, isso aí nós temos que pôr
Um jornaleiro. Você acha que o povo é gênio igual você? Não é, não. Tem que estar explicadinho como você faz, não sei o quê. E aí a gente começou a gravar. O Luiz queria muito esse livro, mas aí eu tive que voltar para Brasília, um período que eu tinha que voltar, assumir a escola de música, foi quando eu criei o Lema. Então, teve uma interrupção nessa história. Mas eu tinha todas as gravações do Luiz em cassete. Aí eu falei, não, eu vou manter isso aí, porque uma hora vai acontecer. E quando um dia me bateu, assim, gente, eu tenho uma dívida com o Luiz, porque eu fiquei sabendo que o Luiz tinha morrido. O Sidney me ligou e falou, mãe, a mãe morreu. Eu falei, eu tenho que ver isso, porque eu não posso deixar isso guardado para mim. Eu sempre tive esse cuidado, sabe? Aquilo que eu aprendo tem que passar para quem quer, para quem tem interesse. Por isso, meus livros. Aí eu comecei, eu olhei e falei, isso aqui vai dar um livrinho muito raquítico. Eu vou atrás da Linda Bustani, ver se ela quer também, que eu estudei um tempo com ela, né? Aí eu falei, eu vou falar com ela, porque nós vamos botar junto assim, eruditíssimo e o popularíssimo, tudo um livro só para todo mundo que quiser estudar isso, né? Porque o meu primeiro livro, olha aqui ele, vai ficar tudo o contrário, mas a minha dissertação de mestrado chamava o piano um instrumento de livre expressão, que virou a educação musical e o novo paradigma, porque ela não é só para o piano, é para todo mundo. E tem que improvisar, tem que tirar de ouvido, é tudo que se faz tradicional e mais o que falta, porque todo mundo pode. Uns têm mais facilidade, outros menos, mas todo mundo pode, é só ele ter interesse, querer fazer, ele vai treinar e vai fazer. Aí a Linda ficou assim, a princípio, eu falei, Linda, é um material para o pessoal que faz mestrado, doutorado, para quem quer pesquisar, porque não tem muita coisa. Aí ela concordou e a gente começou a gravar. Aí eu fiquei com essas gravações. Agora, olha, André, 25 anos para fazer ele virar isso aqui. Editora Multifoco, com os dois queridos aqui atrás. Eu sou a organizadora, com todo o material detalhado de cada um, para quem quiser conhecer. Quem quiser estudar mesmo, tem que estudar com a Linda, né? Porque ali ela vai adaptar essa coisa toda. Ou comigo, já tive aluno que já veio estudar técnica comigo. Mas que eu dava improvisação também, porque ele tendo o dedo bom, ainda tendo invenção, vai compor, vai inventar, vai fazer arranjo. E se quiser, vai ler o que ele quiser, né? Tá toda a partitura aí. E aí foi assim, e para editar, aí que foi um sufoco, né? Porque eu andei pesquisando as editoras, escrevi para uma, eu escrevi para umas 13. Olha, tudo tinha que pagar. Eu falei, gente, eu não quero nem dinheiro disso, eu vou doar para as famílias. Mas aí, o que eu tive? Eu estava dando uma aula no Rio, a minha aluna falou, olha, tem uma livraria lá no Beco das Garrafas. Eu falei, Beco das Garrafas? O lugar da Bossa Nova, é lá que eu vou encontrar a solução. Eu cheguei lá, tinha um carinha que simpatizou comigo. Eu tenho uns anjos da guarda, sabe? A vida é generosa demais, ela oferece, ela traz para você. Se você estiver atento, você cata. Ou acata. Né? Aí eu cheguei lá, o rapaz, olha, vamos anotar, eu vou te mostrar os bons livros que tem aqui. Aí eu saí anotando o nome das editoras. E fui atrás. Fui atrás, umas tinha que pagar muito, os outros só faziam não sei o quê, os outros não podiam. E a Multifoco, eu falei, olha, meu filho, eu não quero dinheiro, eu só quero publicar esse material. E a Multifoco tem uma forma muito legal. Eles não fazem 100 livros, nem 1000 livros. Meu primeiro foi feito 1000 livros, ainda tem alguns, viu? A primeira edição. E vai ter só essa edição. Aí eles fazem assim, eles rodam o livro de acordo com a pessoa, sabe, se a pessoa escreve para eles, quero esse livro, eles vão rodar o livro para você. Tem gente que fala, mas fica meio xerox, não interessa, o material está todo ali com QR Codes, quer dizer, tem 13 do Luiz, 13 da Linda. Enquanto você está lendo, você tem o QR Code, você bota seu celular, ainda vai ver no celular um carinha tocando. Eu acho esse livro top. E já tive retorno, até nos Estados Unidos, comprando esse livro pela Multifoco. É só escrever. Multifoco, livro da manhã, falando piano com Linda Bustani, Luiz Essa. Faz a encomenda,
e eles mandam. Lindo, Maravilhoso. muito 25 lindo. anos para chegar. Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, mulher do piolho, sabe? Em algumas coisas. A gente espreme. Moema, parabéns por todo esse trabalho, né? Na verdade, a gente sabe, né? Principalmente nós mulheres, né? Como que o trabalho, eu diria, é um pouco mais difícil para a gente chegar lá. Então, são muitos caminhos, né, que você percorreu. Eu queria falar agora sobre seus professores, o Conrado e o Kohlreuter, mas mais principalmente sobre os outros caminhos que você achou com esses professores, porque são dois paralelos, né? Primeiro, o Conrado Silva utilizava um osciloscópio, que mostrava o desenho do som produzido. Depois você teve a experiência de ir para a Índia com o Kohlreuter, né? Então, dentre todas essas variantes musicais que você teve acesso, né, não são todas as pessoas que têm essas influências, mas como você mesmo disse, né, é, eu acho que quando a pessoa caminha com o que ela gosta, com o coração, realmente, se você está atenta, a vida te proporciona, né, várias experiências. Como é que o Conrado, com esse osciloscópio e a viagem à Índia com o Kohlreuter, como é que eles influenciaram a sua visão espiritualista na sua praxis composicional e também na performance, por favor? Olha, é interessante, os dois eram espiritualistas, viu? O Conrado, ele procurava muita coisa interessante, e o Kohlreuter dentro do mundo dele, que é muito alemão, era muito alemão, mas ele morou no Japão, né? Ele morou na Índia, então ele tinha um paralelo de uma coisa com a outra ali. E eu sempre fui uma buscadora, sabe? Desde criança, coisas aconteciam comigo, e hoje eu sou uma estudiosa da gnose, para entender um pouco melhor essas coisas todas, que ainda não entendo. A gente tem que estudar mesmo, né? E eu confio muito, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a fazer essa ligação e confiar. Eu sempre ensinei isso aos meus filhos. A vida é muito generosa. Se a gente está fazendo certo e com bom coração, ela traz, e traz mesmo. O Conrado, quando eu cheguei no UNB, era tudo proibido. Ó, tonalidade era proibido, porque lá era tudo vanguarda, rasga papel, isso. E o Conrado, ele tinha esse osciloscópio, que eu achava uma coisa fantástica, né? Porque você via lá a vibração do som acontecendo e o formato das ondas. E aquela música que eu não entendia muito bem, mas a minha liberdade musical me dava a chance de até trabalhar com ele. Ele adorava, me chamava sempre para improvisar nas peças, nas apresentações, eu ia. Então, ele, aliás, eu teve uma aula à noite que a gente tinha com ele, que era lá que parece, era elementos, era uma coisa assim, da estruturação musical, uma coisa, eu não me lembro nem o título, que a gente tinha que pegar qualquer instrumento e descobrir 7 sons daquele instrumento. Pesquisava pelo som e depois tinha que fazer música com aquele som. Então, era uma coisa muito instigante para a gente, tá? Música expressiva, sozinha. Pensa assim, você com um ovinho pequenininho. Aí, quando você chega na Índia, né? Aqueles pessoal que toca tabla, que é uma coisica, né? Eles tinham 17 sons, assim, com maior facilidade, distintos, diferentes. Então, o Conrado me levou a ouvir muito e descobrir que está dentro da gente essa forma de criar uma linguagem, e que isso vem antes de qualquer coisa escrita, e que é pelo ouvido. E eu também trabalhei na escolinha de artes, que era a escolinha de criatividade da biblioteca infantil, e eu via aquelas crianças desenhando. Andréa, toda criança desenha, dá um papel para ela sai desenhando. Por que na música não é assim? Eu ficava muito pensando isso. Era para chegar e tocar, mas não pode, tem que já tocar certo. Luizinho falava muito isso. Esse aqui tem que combinar, não sei. Não é, você tem que experimentar ouvir. Então, esses questionamentos meus
foram me fazendo criar um roteiro para mim. E com Koy Reuter, que Koy Reuter era amigo do Rolf Galewski, que eu tinha até assistido, é um bailarino, que também era a dança espiritualista, essa coisa toda. O Koy Reuter, eu conheci no Rio, porque ele dava aula em Tatuí, tinha uma casa na Alemanha, e no Rio de Janeiro. Aí eu fui estudar com ele, contraponto e... Qual que é a outra coisa? Não sei mais, era contraponto e harmonia? Não, não era harmonia. E aí, contraponto e mais uma coisa, análise, que a análise do Koy Reuter era filosófica. Olha, cada um tem alguma coisa interessante para a gente, sabe? Até os que fazem a gente errar. Eu já cheguei à conclusão que os que dão são grandes mestres para a gente. Então, não tem por que ficar com raiva de ninguém, não tem por que... É difícil para todo mundo, né? Mas uns vão rompendo e os outros acomodam. Eu sou da teoria que a gente vai buscando, bateu aqui, vai lá ver. E o Koy Reuter, eu fui atrás dele para ele ser banca da minha dissertação de mestrado lá no conservatório, com a Cecília Conde. Ela vai lá falar com o Koy Reuter. O Koy Reuter não quis, não, mas quando ele leu, não deve ter lido a dissertação inteira, óbvio, deve ter lido a introdução e a conclusão, porque era deste tamanho, né? Muito chato, né? Até a dissertação de mestrado, muito chato. Por isso é que eu transformei tudo nisso uma coisa muito mais interessante. Aí, o que ele fez? Ele falou, olha, eu estou indo para a Índia com meus alunos, você não quer ir? Agora, pensa você, eu tinha acabado de chegar do Japão, porque pelos meus mundos espirituais eu viajei também, viu? Inclusive, o Japão eu fui 2 vezes para rezar. Eu sou rezadeira. Eu fui até no xamanismo, lá da Chapada Diamantina. Eu fui conhecer tudo que... Estão dando um recado, deixa eu ir lá ver. Aí, e o dinheiro, até o dinheiro aparece. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, eu estou acabando de chegar de uma viagem que foi assim, picadinho, mas coisa de excursão a gente dá conta, né? Aí minha mãe falou, eu te empresto $1.000. Eu nunca usei os $1.000 dela, porque o Koy Reuter falou, lá é tudo tão barato que você não vai acreditar. E verdade. Porque aí a gente usa o cartão, aquela coisa toda, o dinheiro que minha mãe me emprestou, eu devolvi o mesmo cash que ela me deu. E foi uma viagem inesquecível, porque a gente teve aula de música indiana antes, durante e depois. E assistimos festivais, e a música indiana me atraía demais, porque eu tinha escrito muita coisa na dissertação de mestrado sobre a música indiana, porque ela é totalmente espiritualista, raga para cedo, para de tarde, para de noite, não pode interferir nisso, porque está ligando com o cosmos. Essas coisas de ligar com o cosmos, eu já gosto, né? Aí, olha nós aí. Esse dia é uma coisa maravilhosa, porque foi um dia que a gente chegou, estava nascendo uma lua cheia numa ponta, e na outra ponta, morrendo um sol maravilhoso, de um lado e do outro, assim. Isso não tem preço. E essa turma aí, diversificadíssima, todos os alunos do Koy Reuter, em especial a Teca Alencar, que tem uma escola linda em São Paulo, chama Teca Oficina de Música. Dali a gente ficou amiga para sempre. A gente adora bater um papo, viajar. Ela já foi para Pirinópolis comigo muitas vezes, a gente já foi para Floripa, a gente, quando pode, estamos viajando, eu já dei muito curso lá na escola dela. E ali, olha, era uma festa. O Koy Reuter não está aí com a Margarita, mas não sei por quê. Mas a turma inteira foi essa aí. A gente ficou em cada hotel. Você precisava de ver o primeiro hotel quando a gente chegou. Era aquele bigodudo esperando na porta, com o turbante e o sapato virado. Eu falei, Jesus, o que é isso? Tudo dentro do pacote. E eu dei conta de pagar, que era o mais importante. A hora que você entrava, assim, ó, tapete dessa altura, porque na Índia é isso, gente. Ou você entra num lugar desse, ou você se der uma moeda para uma criança na rua, em 1 minuto tem 30 em volta de você. Aquilo me matava. E o Koy Reuter tinha explicado, olha, ou você ama ou você odeia. A hora que a gente chegou
no aeroporto, o cara vira para mim e fala assim, what's your name? Eu falei, ai, é quem vai ter que escrever tudo para eu poder entender. Eles têm não sei quantos dialetos, né? Do norte, dialeto do sul. Ainda falando aquele inglês, que é um horror para nós, quando a gente entrou no ônibus, um ônibus que faltava ter esparadrapo no ônibus, chega assim do lado de fora, aquela mulher com, parecia um macaquinho no colo, Andréia, fazendo. Aí eu falei, não vou aguentar, eu vou pegar esse dinheiro que a minha mãe emprestou, vou dar tudo aqui e vou embora. Mas a música me fazia ficar, porque realmente eu queria muito conhecer, e a gente viajou 7 cidades da Índia, fomos parar em Auroville, que é uma cidade espiritualista, onde morreu, eu vi a cama onde morreu Sri Aurobindo. Sri é senhor, né? Ali onde ciência e espiritualidade se reúnem. Era tudo para mim, que sempre fiquei ligando, porque a música para mim, ela para mim é divina. É divino, sabe? Tem essa capacidade de ligar com esse cosmos. Na Índia é tudo isso, né? E a Cecília falava, se você for estudar isso, você me chama também, que a Cecília Conde gostava das duas. E me mandou ir para musicoterapia. Foi ela. Maravilhosa. Inclusive nós, né, fundamos a Sociedade Goiana de Musicoterapia há muitos anos, né? E a Cecília foi uma grande incentivadora para isso. Aliás, a Cecília também era além do tempo dela, né? Maravilhosa. A Cecília marcou profundamente quem passou por ela. Exatamente. Ela também marcou muito a minha vida. Mas, Moema, você ganhou. Vamos falar um pouquinho da Alemanha, porque você ganhou um concurso, né? O primeiro prêmio de um concurso de composição e você foi para a Alemanha. Como é que foi essa história? Olha, eu não ganhei o primeiro prêmio, não. Eu ganhei o terceiro prêmio. Quem ganhou o primeiro e o segundo foi Alda Oliveira, mulher do Jamari Oliveira, que é um compositor. Aí eu estava chegando na escola de música, a Ingrid, minha colega, falou, Moema, Paulo Afonso estava atrás de você aí, parece que você ganhou um prêmio. Eu falei, quê? Eu ganhei prêmio? Eu falei, ixi, aquela música que eu fiz. Olha, para você ver, eu peguei um poema da Lena Jesus Ponte, que era minha colega do Colégio Pedro II. E o poema Ponto de Fuga, sabe? Falava de Meca, de não sei o quê. Tudo meu tem que ter essa coisa de reza, né? E eu sempre ia nas bienais de música contemporânea, só para ver como é que eram as estruturas. Eu era fã de assistir aquilo tudo, né? Menina, aí eu falei, vou inventar um negócio doido aqui. E o negócio doido colou, ganhou o terceiro lugar. Aí eu fui atrás do Paulo Afonso e falei, olha, é o Instituto Goethe que está dando. E a Alda Oliveira só foi lá, tocou a música dela e desistiu. E tem um prêmio sobrando. Não caiu do céu para mim? E eu, com aqueles 4 filhos, hein, André? 4 filhos, mas nessa época as meninas já estavam grandes. Eu falei, está na hora de vocês tomarem conta de tudo. Eu não vou perder essa oportunidade. E cadê onde que eu tive coragem? Na vontade de ir para a Europa, né? Porque desde que eu tinha 12, 13, que eu estava... Olha eu lá, maravilha. Gente, a Europa é tão maravilhosa. Eu rodei tanto. Alemanha, não deixo ninguém falar mal da Alemanha. Quando vem falar de Hitler, eu falo, Hitler era austríaco. Deixa quieto. Porque, olha, que coisa maravilhosa. E o Instituto Goethe ainda coincidiu do diretor, de um dos diretores, ter me assistido aqui no Alberto Nepomuceno, na salinha aqui, né, do Teatro Nacional, um recital meu, solo. Eu toquei erudito, música brasileira, não sei, e a segunda parte, eu tinha mania de fazer isso, vamos testar. Segunda parte vai ser uma improvisação livre. Eu subo no palco, vou avisar, e que vai ser uma música inventada agora. E o Dieter, que por acaso era marido de uma amiga de infância também, a Ângela, que hoje mora na Alemanha, há muitos anos já mora lá. Aí o Dieter gostou daquele assunto. E eu estava morando em Brasília. Aí veio a Ângela e falou, olha, o Dieter veio me mostrar isso aqui, esse conceito que ele achou o máximo.
porque você fez isso, fez isso, fez isso, e ainda improvisou. Eu falei, nossa, que maravilha. Então, ele quer te dar, já que você está indo para a Alemanha, ele quer oferecer a chance de você tocar em Freiburg. Olha, tudo pago, né? A ida para a Alemanha. A gente ainda ganhava um dinheirinho toda semana. E o Instituto Goethe ainda proporcionava viagens para dentro da Alemanha. Fomos até a Áustria, fomos a Viena. E neve, aquela coisa não é maravilhosa, de quem viveu no meio da neve sabe que é lindo e que a gente, só para olhar de preferência, né? Depois do terceiro, quarto, quinto dia, ninguém está querendo mais pisar naquilo, né? Mas eu fiquei lá foram meses com neve, porque foi justamente agora na cidade que eu estava, que é Schwäbisch, não sei nem falar direito, Schwäbisch. Lá era uma cidadezinha, parecia um presépio, né? Ali não nevava muito, mas depois que a gente foi para a Áustria, que eu falei, Jesus, o que é isso? Assim, eu entrava numa loja e saía correndo, tinha que entrar na loja para poder aguentar até chegar onde a gente tinha que ir. Por quê? Porque o frio era demais, né? Mas só sei que foi uma coisa muito produtiva e eu ainda pude ir a Paris 2 vezes. Minha filha, que estava nos Estados Unidos, eu vi aqueles jovens tudo viajando sozinho. Eu falei, como a gente precisa aprender isso, sabe? A gente fica precisando do irmãozinho para ir até ali no shopping para comprar um sapato. Ah, fulano não vai comigo para Pirinópolis, eu vou sozinha? Não, não vou sozinha. Que é isso, gente? Pô, viaja ali tudo sozinho. Aí, quem confia em Deus, faz. Eu, como confio, então, e eu sei que eu nunca estou só. Foi uma maravilha. Experiência maravilhosa, né, Moema? E você também teve outras, né, com o embaixador Lauro Moreira, que é um grande promotor da cultura brasileira, né? Incentivador. Ele leva a música brasileira em todas as suas facetas. Então, você fez com ele Cabo Verde, fez Portugal. Como é que foram essas histórias, assim, desde a concepção à realização? Olha, o Lauro, quando eu terminei o livro, ele estava indo para Portugal. Eu falei, Lauro, eu estou com um livro aqui, ó, escrito em português. Se você achar que tem interesse. E o Lauro, eu ia às vezes na casa dele, né, para tocar, né, porque ele gostava de fazer isso, tinha alguma coisinha lá, sempre uma comidinha, com um piano, né? Dei aula de piano para ele também. Aí ele falou, olha, eu vou ver qualquer coisa. E depois me ofereceu. Eu fui primeiro, foi aquele, o Lisboa, né? Aquele, na Avenida Liberdade, o Teatro Foz, que é todo dourado. Eu cheguei, ai, isso aqui é todo ouro do Brasil, e agora? São duas salas. Foz é linda. Demais, a sala dos espelhos é linda. Nossa, demais. Aí depois eu fui para Alcobaça, aquele mosteiro, depois eu vim saber também que o mosteiro, 8 anos, 8 séculos, né? Século 8. E aí eu adorei tocar ali, mas morrendo de frio, e a esposa do Lauro, que eu fiquei na casa deles, né? Me emprestou até uma roupa para botar por baixo, porque nem janela tinha. Meu Deus, se eu soubesse que era assim, eu teria ido de casacão, né? Tocar de casacão. E eu ficava assim, para poder esquentar a mão. Aí, tudo bem. Depois veio Cabo Verde, que de lá eles queriam me mandar. Eu falei, ô, Lauro, eu acho que nós vamos mudar esse esquema aqui. Eu não vou ficar tocando sozinha, não. Como eu toco só brasileiro, e toco assim, a gente podia fazer assim, eu toco Nordeste, você vem e fala um poema do Nordeste. Eu toco Sul, você vem e fala um poema do Sul. Eu toco isso. E eu misturava tudo, folclore, porque, gente, fazer música do jeito que eu faço, eu acho que só serviria assim. Já quiseram me botar em concurso de piano quando eu era menina, ainda bem que não puseram, viu? Porque eu acho que eu ia até, não ia gostar dessa coisa de competição, nem nada. Eu acho que a música, a facilidade da gente fazer de tudo nela, chega aqui, tem que mudar de tom, a gente muda, aí o arranjo não tá bom, aí a gente mexe. E vamos montar um programa, faz isso, faz isso. Isso eu fazia com o Lauro. Ele fazia um poema e eu fazia Frevo do Marlos Nobre, né? Por poder falar de Pernambuco. Mas eu botava também qualquer outra coisa popular, entendeu? Então, foram concertos. Olha, eu fui contar, eu acho que a gente fez perto de 10 concertos, eu com o Lauro. E se deixar, outro dia mesmo, eu estava falando, poxa, a gente podia. Eu falei, ó, Lauro, eu agora estou querendo compor.
Estou querendo, mudei com a casa pequenininha na frente do computador, estou querendo compor, né? E aí estou fazendo mais o terceiro volume dos 13 pequenas peças. Mas não foi Aham. só ela que me proporcionou muita coisa. Estela Brandão, que cantei com ela, acompanhei canto de Estela desde a UNB, Brasil, para todo lado, fomos para Quito pela embaixada, fomos para. Eu toquei em Nova York com ela. E, olha, eu acho que a gente não faz nada sozinho. É Tendo verdade. amigos, aí tudo É, vai acontecendo. Né? O Wilson é. Carioca, que foi quem cantou a minha música lá na apresentação aqui do concurso, né, que eu ganhei o terceiro lugar, que Uhum. tem uma orelha maravilhosa para poder cantar aquela doideira que eu inventei, porque ela é uma doideira. A música vai mudando, se aparecer um sustenido aqui, ele passa a ser sustenido o resto da Uhum. partitura. Eu inventei um esquema lá que o povo gostou, e a Will deu conta de cantar. Uhum. E com ela eu já fui para Cuba, fazendo arranjo coral e tocando junto. Fomos para. Aí, quando ela está junto com os corais, ela fala: Ó, vou viajar. Eu, opa! Aí, naquele grupo, o dinheiro aparece, né? Porque Uhum. todo É mundo fica verdade. tudo mais barato. E a gente já viajou muito e fui até com Emílio César, de Carvalho, nós fomos até o Garda. Esse aí é o Lauro Moreira, naquela sala maravilhosa, dourada do Brasil. Ele é muito simpático. Ele e Liane já hospedaram na minha casa, e eu já hospedei na casa deles, na embaixada. Eu ainda ficava na casa do embaixador também, quer dizer, ainda fazia amigos, sabe? Levava sanfona em Cabo Verde, ia tocar na cozinha lá com os cozinheiros, sabe? Eu acho que a música é isso, Andréia. Para a gente ser feliz e fazer os nossos felizes. É verdade. Moema, você traz tantas preciosidades, né, com tanta singularidade, que eu tenho assim eu tenho muita curiosidade de saber sobre a educação musical brasileira, porque você teve muitos mestres que te guiaram, mas você tem uma particularidade que é muito própria, né? Que te ajudaram a alçar voos sempre dessa forma não tradicional. Então, se você fosse consultora para uma reforma curricular, tanto na educação musical como na performance pianística, o que você mudaria? Olha, eu não sei se mudaria ou acrescentaria, tá? A Unirio foi uma tentativa disso. A escola de música hoje também, quando eu trabalhei lá, começou a fazer. E o que é que a gente tem que fazer, Andréia? Proporcionar, porque, olha aqui, nem todo mundo quer ficar tocando Bach, Beethoven, Mozart, mas eles são preciosos, precisam ser estudados, precisa serem estudados. É preciso estudar essas pessoas, né? Essas composições. Então, mas não é só isso. Esse meu primeiro livro fala o que falta aqui. Tá? Eu acho que é o que aconteceu comigo e que eu acho que todo mundo pode. Todo mundo pode nessa hora de estudar. E ontem mesmo eu estava muito feliz quando eu vim falar com você. Eu estou com uma aluninha de 10 anos e online, que é uma coisa horrível, né? Dá um delay para a gente tocar junto. Então, eu gravo o acompanhamento, mando para ela pelo telefone, É. ela tenta tocar junto, então não encontramos outra solução. E ela ontem fez comigo, nós duas. Primeiro trabalhamos rima, depois fomos tentar fazer uma música para o cachorrinho dela, porque o amor dela é aquele cachorro. É claro, você tem de olho aqui, se ela gosta do cachorro, vamos começar por aquilo que ela gosta, né? E aí, não é que eu passei para a partitura para ela, mas a partitura eu fiz junto com ela no quadro que eu tenho aqui. Primeiro ela fez a poesia, depois como é que vai ser a melodia, como é que vai encaixar isso, vai aprendendo de prosódia, de rima, e aí eu fiz. E depois eu passei a partitura para ela. Isso, a Teca, lá de São Paulo, ela experimentou muitas coisas, ela tinha até improvisação de teatro, essas coisas dela, né? Então, eu acho que depende do foco da escola. Por exemplo, esses livros aqui,
Três Pequenas Peças Brasileiras, eu tenho o primeiro e o segundo volume. Sim. São todas peças com ritmos brasileiros, para trazer alguma música que seja mais parecida com a nossa cultura, mas é por escrita. Mas não é só por escrita que tem que ser feito. Sabe? O Luizinho essa, ele falava, você tinha que parar de dar aula, de ganhar dinheiro, ele achava que eu ganhava dinheiro, porque ele precisava muito do dinheiro, viu? Fui tocar no Vila de Ipiranga, no lugar do Tim Rescala, para comprar um telefone. E logo em seguida o telefone passou a ser privatizado e eu perdi o negócio. Mas ganhei muitos amigos lá, né? Claro. Então, o Luizinho falava, você tinha que ir para a gafieira. Tira o pianista, vai tocar com os metais. Lá só dá preta, só dá fastinido. Tem que ser de orelha. Você é o que um conservatório pode... Ele achava que eu tinha sido massacrada pelo conservatório. Por quê? A gente precisa mesmo ir para a rua. Eu toquei em restaurante um dia, aprendi a ler cifra no Antonino, e levava lá minhas partiturinhas, sabe? E ficava aprendendo a ler cifra, porque ia jantar, o povo não está prestando muito atenção no pianista, não. Então, eu lá, tendo lá, né? Lendo cifra. Então, a gente tem que vivenciar essas coisas da rua mesmo. Mônica de Gainza me ensinou muito isso. Eu viajei muito com ela, ela carregava sempre um gravador, ligada, todo mundo ali, vendo tudo que estava acontecendo. Aí um dia eu perguntei, já fiquei na casa dela, já ficou na minha, já viajamos para Nordeste, para Alto Paraíso. Aí eu falei, Violeta, você escutava tudo aquilo? Ela falou, nunca ouvi. Mas ela levava o gravador, porque vai que ela precisa um dia, né? Olha lá que delícia, na casa dela. E eu levando alguma coisa que eu tinha feito, que eu ia tocar na Argentina, junto com uma outra musicoterapeuta. A gente foi apresentar meus livros, fizemos a apresentação em Santelmo. E a Violeta aí, muito querida. Não sei se ela está me ouvindo. Então, eu acho que é ter curiosidade, ter vontade de conhecer, querer saber como é que o povo faz, sabe? Sei. E para a escola, primeiro que esses professores precisam tirar um pouco esse ranço com a música popular. E eu descobri isso no Rio de Janeiro, que o pessoal da música popular tinha um pouco de ranço comigo, porque eu fazia mestrado, eu era aluna da Linda Bustani. Então, é um ranço, que é bobeira, essa dualidade. Isso não deve existir só para a gente Chegou caminhar. onde eu queria chegar, é verdade. É uma perna e outra para caminhar. Verdade. É isso mesmo. Moema, a gente tem que fazer uma outra volta com você, porque o tempo já acabou, mas eu não quero deixar de te perguntar, né, sobre você tem vários livros em Um a Caminho, também tem 2 discos, Legado e Contos e Cantos, né, que fazem parte da sua produção. Fala um pouquinho sobre eles, por favor. Meus livros, eu já falei, né? Esse e mais os 13 Pequenas Peças com cheiro de música popular para quem lê. Isso. E pode todo mundo aprender a mudar de tom, tirar de ouvido, tocar junto com a gravação. Eu aprendi muito com o Milton Nascimento. Montava aquela banda lá em uns acordes diferentes. Isso é muito importante. Né? Esses são os livros. Estou fazendo o 3º volume do 13 Pequenas Peças, são duos. E estou gostando muito, porque acho que vai atender tanto de 4 mãos, do piano, e quanto assim, qualquer instrumento que toque entre Dó 3 e Lá 4. E até os transpositores também, pode pegar aquilo, e o piano vai estar tocando. É leitura, não é difícil, é didático, né? Agora, os dois CDs, o CD que eu fiz com Estela, foi um CD muito interessante, chama Legado. O Terraça fez uma música chamada Legado, para nós duas tocarmos na Funarte. E depois, a gente tinha gravações, assim, tiradas no colo. Teatro Municipal de Niterói, Teatro Pirinópolis. E um amigo nosso, o Andrés, daqui, que tinha uma gravadora, né? Ele fez uma limpada nisso tudo. Mas a gente gravou também lá na UNB,
aquelas gravações assim, de cabo a rabo, sabe? Que eu odeio, né? Porque se você errar, não, pode, não tem nem como consertar. Mas a gente tinha gravado John Cage, Schumann, só peças mais eruditíssimas, eruditíssimas, né? Então a gente juntou arranjos meus, né, num CD com mais essas peças mais populares e um outro CD com peças bem eruditas. Então virou esse legado com a peça do Terraça. O segundo foi para o povo não achar que eu sou muito doida. Eu fiz um CD, chama Contos e Cantos, que não é para vender. Esses dois, nenhum deles são para vender, são para doar. Viu? Quem quiser pode me pedir que eu dou. E esse Contos e Cantos, ele foi um CD muito, muito gostoso, porque eu fiz uma historinha sobre a música brasileira, pensando nas escolas, né? Porque o Colégio Pedro II, eu dei aula lá, tinha aquele roteiro todo, eu falei, nossa, essas historinhas vão descansar as pessoas, e ao mesmo tempo é uma história, né? E depois eu coloquei algumas músicas minhas que já tinham sido gravadas. E tá ali para eu dar para os meus parentes. A Moema pegou 4 filhos, foi para o Rio de Janeiro, com 30 e poucos anos. Pensa, todo mundo falou, pelo amor de Deus, mulher maluca, não sei o quê. Aí eu dei para cada parente meu, não é tanta doideira, só amor à música. Fui aprender um pouquinho mais no Rio. E é como se aprende quando a gente dá um salto desse. Até meus filhos agradecem. É Eles verdade. falaram para mim que eu tinha que falar deles. Então, essa força toda, são 4 filhotes em 4 anos que eu tive. E um bando de netos. Você tem uma foto aí com os netinhos tudo tocando, não tem? Eu vou colocar agora. Porque minha casa era uma festa, eles já chegavam direto para a salinha da zoeira. Não, não é essa. Não, essa aqui, esse trio maravilhoso também, chama Uruá Trio, era o Zé Evangelista e o Sidney Maia, duas flautas e piano. Aí eu toquei com tanta gente, com Daniela Steve, olha aqui, eu fiz aqui, Daniela Steve, que aprendi muito da música austríaca, que eu tive que fazer os arranjos das músicas, ela me trazia os CDs, eu tinha que fazer, eu aprendi o que é Yodel. Memorial América Latina, Memorial da América Latina, para a América Latina, eu toquei com o Luiz Rabelo, que hoje está em Roterdã. Clodo Climero e Clésio, sanfona e piano. Até flauta doce entrou ali naquele lá. Ah, muito bom. É muito bom Moema, poder fazer. é muito bom. Estou procurando aqui a foto com seus filhos, mas eu queria que você falasse, enquanto isso, sobre seus projetos atuais e os futuros, por favor. Ó, os atuais é acabar. Esse livro que está indo já foi metade para o rapaz montar, só falta acabar de corrigir. Se a Pedrinha Renal deixar, essa semana, até amanhã vai corrigir tudo que já está pronto. E depois, eu acho que eu vou publicar tudo que eu já fiz. Eu tenho peças com letras de Cora Coralina, que eu fiz para Estela Brandão e Rosa, irmã dela da Bélgica, para um evento da Bélgica. E eu fiz peças para o Wilson, fiz Ave Maria para cada casamento de filha. Ó, meus netinhos, a mais velha aí já tem 26 anos e é casada. Não é barriqueira? Já chegava assim, oi, vovó, e tum, 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 direto para a salinha. Porque sabe que ali tinha barulho e todo mundo improvisando. Moema, que maravilha! Olha que linda a reportagem. Tem muita gente aqui falando para você. Tem gente da Colômbia, tem gente da Espanha, tem gente de Portugal. Danilo Verano está te mandando um grande beijo. Para ele também. Muitas pessoas, muitas pessoas. Então, nós só temos a te agradecer por essa rica entrevista, muito preciosa. Você é um orgulho para Goiás. Muito obrigada por toda a sua trajetória e por poder compartilhar conosco. Olha, quem tem que agradecer sou eu, e adorei te conhecer, garota. Você, com seu piano e sua flauta, já instigou assim, uma vontadezinha de uma sanfona e um piano, um misturei nessa coisa aí. Vai que a gente se encontra em Pirinópolis qualquer hora. Deixa essa pandemia passar, né?
Oh, meu Exato, Deus. vai ser um prazer. E outra, tocar livre, feliz, sabe? Nos bares de Pirinópolis, como eu já fiz tanto. Querida, Vai ser um muito prazer. obrigada. E obrigada a todos que estão aí assistindo. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Moema, a Maria Caroline Porto, Sérgio de Paiva, Pablo Lisboa, Rosângela Yas Bexeba e Wesley de Menezes. Mandamos todos um grande abraço para você, com muita gratidão, viu? Você é uma das nossas heroínas. Tudo de bom, Obrigada. pessoal. Continua nessa Igualmente. força. Obrigada. Bom, muito obrigada a todos vocês que estão conosco, estiveram conosco. Na próxima sexta-feira teremos o Manuel Veiga, também foi um dos grandes pianistas brasileiros. Hoje ele é um etnomusicólogo, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia. Esse programa é um projeto da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, juntamente com a Reitoria Digital e a Mississippi State University. Nós temos o apoio da Fundação para Ciência e Tecnologia de Portugal, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, do Centro de Estudos Brasileiros da UFG, da Rádio Universitária e da Rádio Brasil Central. Muito obrigada e até breve.